Esse aqui é um Fender made in México que tá bem derrubado. Tá fudido aqui, umas peças oxidadas, parafusos podres. Aqui o plate está oxidado, os captadores oxidados. O principal aqui mesmo é pintura, tá? Olha só, tá bem esculhambado. Tem umas marcas, umas batidas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai zerar ele. Essa primeira parte a gente vai desmontar todo o instrumento e depois de desmontar a gente leva ele para o processo de lixa. Na parte 2 você vai acompanhar tudo isso. Como a primeira parte do início do acabamento, a gente faz todo o lixamento. Então a gente começa com uma lixa de desbaste, onde a gente vai tirar todo o material da tinta e do verniz. O que você puder manter de material, como o fundo poliéster, você mantém. Com o processo de lixamento pronto, a gente vai para o fundo. Olha só que interessante, algumas coisas se vê. Um nó de madeira, aqui ó, um nó fechado com massa plástica, muito interessante porque essa aqui é uma Fender, né? Aqui olha só, um nó, outro nó e outro. A gente está vendo que isso aqui tem pelo menos 5 pedaços de madeira e ela tem uma folha. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a folha. Você vai perceber que lá é um baixo Fender, que ele usa um vinil, é uma folha de madeira. Essa folha é o quê? É um revestimento, como esse aqui, que ele tem entre 5 milímetros, entre 5 décimos de milímetro e 1 milímetro completo, que ele serve de forma que você cola ele por cima do corpo, e aí você não vê as emendas. Então o que acontece? Naquele corpo em especial, ele tem várias emendas de madeira. Então é como se fossem coladas as madeiras, uma do lado da outra, e quando você faz a aplicação do verniz, essas emendas, com o tempo, elas começam a aparecer. Se você coloca uma folha desse tipo aqui, então o revestimento do verniz vai pegar inteiramente e você não vai ver as emendas. Essa é uma forma de você conseguir fazer um acabamento bonito para ter um sunburst, por exemplo, ou algum tipo de pintura translúcida. Então quem usa muito isso? PRS SE, a Epiphone, as Squier e os modelos standard da Fender. Aqui você vê o processo de aplicação do fundo poliéster. O fundo poliéster, ele é o material que vem anterior à tinta. Essa parte do fundo poliéster é uma das mais importantes, porque é ela que vai fazer com que o acabamento do material que vem depois, que é a tinta, ele fique numa superfície plana, lisa e sem nenhum tipo de deformidade. O que vai fazer o resultado final ficar muito melhor, ter um espelhamento muito mais brilhante. Isso vai fazer toda a diferença no resultado final. Olha que legal isso aqui. Agora tá com fundo, tá coberto, então tinha quebrado aqui nessa parte, olha só, não tem nenhuma marca, nenhum rachadinho. Era só a pintura mesmo que estava esculhambada, olha aqui. Bem legal. Agora uma coisa interessante, isso aqui é uma folha de maple sobre peças de alder, olha só. Uma peça aqui que ela tem um nó, do outro lado também aparece bastante, ela tem uma folha também aqui de maple que está cobrindo as peças de madeira, ó. Outro nó aqui, e esse tem até massa plástica que veio direto da Fender. Agora olha o mais interessante, esse aqui, quando você coloca o fundo dá para ver legal. Ele tem, não dá para ver aqui, infelizmente, mas ele tem 6 peças de madeira, você consegue ver, ó. Elas são madeiras que são bem novas, elas são cernes de madeira, a parte central, então elas têm bastante nó. Então a gente encontra alguns nós de madeira nessa peça aqui desse baixo. Então, esse papo de madeira às vezes pode ser um mito, né? O que vocês acham aí? Agora o processo é lixar. A gente vai fazer todo o lixamento do fundo poliéster com até a grana 320, porque daí essa é a grana de lixa que é mais adequada para receber o tipo de acabamento que vem depois, que é o material metalizado. Agora sim, lixado. Totalmente lixado, um acabamento fino. Agora é hora de receber cor. Vamos dar uma cor bem legal para ela, limpar. E aí eu mostro o processo para vocês.
Essa é a parte que todo mundo gosta, a parte de dar cor ao instrumento. Aqui a gente está fazendo a aplicação de uma tinta metálica sobre o fundo que foi lixado anteriormente. A aplicação dessa tinta metálica, ela é um pouquinho mais difícil, porque como ela tem pequenos pedaços de alumínio no pigmento da lata, ou seja, a tinta já vem com pequenos pedaços de alumínio que vão dar esse efeito metalizado, a aplicação passa a ser um pouco mais difícil, porque se você não fizer as camadas de forma uniforme, quando eu fizer a aplicação do verniz, que é um filme que vai fazer esse material ficar espelhado, você não vai ter o efeito esperado, tá? A aplicação do verniz, ela é um pouquinho diferente também. Você vai pulverizar esse material um pouquinho mais de longe e ele vai estar um pouco mais diluído. Tudo isso eu falo um pouco, mas vou falar em percentual. Se você colocar 5% sempre de diluente a mais do que pede o fabricante, você já vai chegar no resultado que você quer. Você consegue ver que o material do verniz, conforme ele vai se espalhando no corpo do instrumento, ele já dá um efeito totalmente diferente. A próxima etapa aqui vai ser fazer polimento e depois do polimento o lustre e montagem. Casca de laranja depois de um verniz aplicado, agora a gente vai fazer o polimento dele inteiro para a gente chegar no resultado final, que é um espelhamento, para a gente poder fazer a barba nesse instrumento aqui. Aí a gente começa o polimento e o polimento não é lustre. Polimento é tipo fazer um peeling, a gente vai tirar o excesso de casca de laranja que tem nesse verniz depois de seco. E aí a gente aplica massa número 2, tem massa número 1, tem vários tipos de massa, tá bom? A gente vai aplicar a massa número 2 numa boina bem macia. Essa boina macia vai fazer com que não aqueça tanto a peça e aí o verniz vai ficar totalmente espelhado. Você vai conseguir fazer sua barba nesse instrumento. Então agora a gente começa a ajustar esse instrumento todo. A gente vai nivelar o braço usando um taco retificado e uma folha para verificar se tem algum vão entre o taco e o braço. Depois a gente marca todos os trastes e faz o nivelamento de todos eles usando lima e lixas de desbaste. Depois das lixas de desbaste, a gente vai arredondar os trastes com uma lima triangular e com a lima de arredondamento de trastes que você vê agora. Depois disso, a gente vai fazer o uso de outras lixas mais finas para fazer o polimento. E aí, depois do polimento, a gente vai para o lustre. Lustrando, o traste vai ficar totalmente brilhante e o braço vai ficar perfeito. Finalmente a gente vai montar esse baixo. Agora você está vendo a ponte, o neckplate, o captador, eles estão bem zoadinhos, então a gente vai dar um acerto em tudo. Olha só, captador bem zoado e ele fica limpo. A parte dos polos dos captadores, a gente tira toda a oxidação fazendo o uso de uma palha de aço fixada na Dremel, né? É uma ferramenta que ela já tem. Daí o resultado é bem legal, olha só. Os polos ficam todos limpos, o captador fica zerado. Aí a gente decidiu colocar uma Gotô para deixar esse baixo mais legal e trocou o neckplate, colocou um deles mesmo. Aí o control plate a gente só fez a parte elétrica inteira nova e começou a instalar. Nessa parte a gente tem que ser muito cuidadoso, porque olha só, dá para você ver como é que tá a pintura mais ou menos, ela tá espelhada. Se você der um vacilo, cara, essa chave encosta, arranha e pode atrapalhar todo o trabalho que você teve. Depois de instalados todos os captadores, a gente parte para instalar a ponte. Lembrando que antes de fazer a pintura, a gente fechou todos os furos para poder fazer a abertura de novos furos sem deixar nenhuma marca. Aqui nós instalamos o escudo. O escudo vem primeiro para que, depois ele fixado, a gente consiga encaixar o neckplate, apoiar ele no escudo e aí você vai ter um encaixe perfeito. E então a gente vai fazer a fixação de todos os parafusos de roldana, escudos, para aí sim soldar os captadores na parte elétrica e fazer a montagem do control plate. Uma vez que isso está feito, a gente fixa ele, coloca o braço no lugar, faz a punção de apoio, fixa o neckplate novo. Uma vez aparafusado, é hora de encordoar. Encordoou, ajustar a oitava, ajustar a altura de cordas, fazer todo o ajuste fino do nut, fazer o ajuste do raio de acordo com o raio da escala, e aí você vai ter um resultado final muito legal. Ele tem um brilho excepcional, você consegue acompanhar todo o desenho da lâmpada por toda a extensão do verniz, ou seja, está totalmente espelhado. Os trastes estão todos polidos, está uma maravilha. O nut ainda é o original, isso foi muito legal, a gente consegue manter quase todas as peças originais desse baixo. A opção de trocar e colocar uma ponte Gotô foi por conta de ser muito melhor mesmo.
E se você me acompanhou durante todas essas partes desse processo todo, desse baixo Fender, fica aqui o meu muito obrigado. Vai ter mais desses, tá bom? Um grande abraço.